trabalho infantil na Revolução Industrial. A mudança do campo para a cidade contribuiu para a utilização do trabalho infantil. No início, apenas crianças abandonadas em orfanatos eram entregues aos patrões das fábricas, mas ao passar do tempo, as crianças que tinham família começaram a trabalhar por longas e exaustivas horas, perdendo assim sua infância. Nas fábricas, muitos dos operários eram crianças, sendo obrigadas a trabalhar em condições precárias. As crianças começavam a trabalhar por volta dos seus 6 anos, cumpriam 14 horas diárias de trabalho e recebiam em média um quinto do salário dos adultos. Ao longo do tempo, gerava cansaço nas crianças e acabavam diminuindo o ritmo de suas atividades. As crianças recebiam castigos caso conversassem. Em 1832, o parlamento inglês investigou denúncias de maus-tratos e mortes de crianças no trabalho, e apesar das investigações, as leis inglesas continuaram permitindo o trabalho infantil. Eu vou falar um pouco sobre a mulher dentro das indústrias. O Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março, foi marcado por diversos movimentos históricos que reivindicaram a igualdade de gênero dentro das fábricas ao redor do mundo inteiro, que tornaram este o melhor momento para entender o cenário feminino no século XXI e as mudanças que iriam ocorrer e já estavam ocorrendo. As mulheres vêm conquistando então espaço em diversos segmentos da indústria brasileira e hoje representam 32% da força de trabalho, com maior presença no ramo de confecções e artigos do vestuário. Porém, isso ainda não é o bastante. Os espaços fabris ainda são fortemente dominados pelos homens, tendo o setor automobilístico com maior distinção de gênero e salariais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a história. A história das mulheres nas fábricas começa na Revolução Industrial, quando houve a admissão de trabalho feminino como mão de obra barata, inserido definitivamente a mulher na cadeia produtiva. Porém, elas cumpriram jornadas absurdas de até 17 horas de trabalho, com condições precárias, com salários de até 60% menores que o dos homens naquela época. Nesse cenário, com tudo isso, as mulheres começaram a se organizar para protestar pelos seus direitos e igualdade, estabelecendo a presença feminina no mercado de trabalho e, consequentemente, o crescimento da industrialização no Brasil. A origem do Dia Internacional da Mulher se deu em 1917, no qual milhares de mulheres protestaram na Rússia contra a fome e a guerra, instituindo uma greve nacional. Obviamente, ainda há muito trabalho a ser feito para tornar os espaços fabris mais igualitários. As mulheres continuam ocupando poucos cargos de liderança e gestão no Brasil, sendo que muitas das linhas produtivas exigem bastante qualidades mais femininas que muitas mulheres obtêm mais. As desigualdades salariais ainda são muito comuns, sendo que em 2018, independentemente da escolaridade, as mulheres ganhavam quase 14% a menos do que os homens, exercendo a mesma função. Em cargos de nível superior, a remuneração correspondia a 64,13% do salário dos homens. Uma curiosidade foi que, segundo a ONU, quando se tem mulheres exercendo cargos maiores, ou seja, superiores em liderança, enfim, melhorias até 20% são alcançadas, ao contrário dos homens. Agora eu vou falar sobre as mulheres no movimento operário. Assim como as crianças, as mulheres foram incorporadas no mercado de trabalho por duas razões. As indústrias queriam substituir o trabalho do homem adulto por outro, e os salários dos homens que continuavam empregados caíram e se tornaram muito baixos, de tal maneira que as mulheres tiveram que complementar a renda familiar. Por isso, adentraram o espaço da fábrica. Porém, continuaram responsáveis pelos afazeres domésticos, passando a cumprir dupla jornada de trabalho, recebendo salários inferiores àqueles pagos aos homens e assim se sujeitando a uma intensa exploração. Agora, sobre a rotina das mulheres após a inclusão nas fábricas, é que o trabalho da mulher é um fator desagregador da família, porque ela passa 12 a 13 horas por dia na fábrica, como então preocupar-se com a casa, marido e educar os filhos. Angels, em 2008, relata o aumento da mortalidade das crianças em consequência do retorno das mães às fábricas no terceiro ou quarto dia pós-parto, muitas vezes deixando o recém-nascido sob os cuidados do irmão um pouco mais velho na hora das refeições, correm até lá para amamentá-lo e comer algo, e não é difícil imaginar em que condições ocorre esse aleitamento. Isso explica o uso de narcóticos para que as crianças permaneçam tranquilas e as mães possam trabalhar.
E apesar disso não significar um cenário ideal ainda, hoje em dia é possível ver grande participação feminina em atividades tipicamente masculinas, ou seja, atividades que só homens poderiam fazer ou atividades que eram mais exercidas por homens. Enfim, as mulheres estão tomando a frente. Como, por exemplo, troca de pneu, pilotagem de aviões, etc.